E muito boa noite. Iniciando mais uma edição do podcast Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno. Nessa noite de quinta-feira, dia 9 de março de 2023, programa de número 30. E todos os programas que são das casas decimais, que iniciam uma próxima casa decimal, eles são especiais, eles são diferenciados, né, presidente? Boa noite, Juninho. Os décimos, né? Que a Os gente décimos, fala, né? os décimos. São todos especiais. Hoje não vai deixar de ser diferente. Boa noite a você que está aí nos prestigiando. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje o impacto vai ser bastante bom. Então já compartilhe, clique aí no sininho também, curta o nosso canal e venha com a gente aí. Mais um tema de muita relevância, com muita informação para você, que pode ajudar a salvar vidas. Vocês vão ver só do que eu tô falando. E depois de muitas quintas-feiras com chuva, em São Carlos hoje não chove. Por enquanto. Mas o tempo tá fechado. O tempo fechou. O tempo tá fechado. Seja muito bem-vindo ao podcast Cantinho em Prosa, programa de número 30, como acabei de falar, né? E nessa edição do Cantinho em Prosa a gente vai conhecer um pouco a história e o trabalho do doutor Fácia. Quem que é o nosso entrevistado, Botega? Rapaz, você sabe o que é fáscia? Então fique com a gente aqui hoje, preste bastante atenção. Hoje está conosco aqui o Dr. Renan Botega. Olha, é o mesmo sobrenome que o meu, tá bom? Ele é o CEO da Reabilitec e criador da Tração Cíclica. Formado em fisioterapia, mestrado e doutorado em engenharia mecânica, com ênfase em engenharia de tecidos. Seja bem-vindo, doutor. Que bom tê-lo aqui. A felicidade é toda minha. Quanto prazer encontrar vocês. Juninho, figura aqui para gerenciar o podcast. Muito obrigado a todos os telespectadores aqui do Cantinho Fraterno, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que vai nos assistir ainda, porque eu sempre sou emocionado quando eu falo, quando eu vou dar aula, quando eu vou fazer alguma palestra, quando eu vou participar de alguma informação. Eu sou sempre emocionado. Mas hoje em si, eu tenho uma emoção maior por estar aqui. Não só pela sua presença e presença de todo mundo que está aqui, mas também as informações que a gente traz. Porque as informações hoje a informação que eu carrego são informações que ainda não... Porque como são artigos muito recentes, ainda não está disponível. Na grande literatura aí, né? Na grande literatura que participa das formações de graduações de bacharel da área de saúde e medicina. Sim. Hoje a gente tem bastante coisa, viu, Juninho? Para explorar aqui no Não, Dr. a gente Fácia. tem. E é um orgulho, né? Doutor Sim. Fácia, é bonito, né? Doutor Fácia, aliás, muita gente me perguntou o que é o doutor Fácia, né? O que é fáscia? Muita gente hoje, amigos, a família, né? Até a Érica, que acompanha a gente rotineiramente, comentei até com o doutor Renan isso antes, a Érica lá de São Paulo, ela falou para mim, eu não sei o que é, mas deve ser interessante. Eu peguei e falei para ela o que era o tema, né? Expliquei um porquê. Ela falou, vou assistir no final de semana, não vai dar para eu assistir ao vivo, porque ela é professora, preparação de aula, tudo mais. Enfim, mas o programa de hoje, assim como todos os temas que abordamos aqui no Cantinho em Prosa, né? São programas pensados para trazer uma relevância, para trazer uma informação, uma orientação aos espectadores, né? Não é simplesmente para a gente trabalhar um tema com uma personalidade, a gente conhecer a história dessa pessoa, mas o programa de hoje ele é um programa que, quando a gente montou essa pauta, eu falei para você, não sei se você vai se recordar, que seria o nosso primeiro programa que a gente vai ter que fazer uma mescla aí entre a personalidade Dr. Fácia e o trabalho que ele executa, até porque ele tem um trabalho brilhante nas redes sociais, né, Tega? Na verdade, para nós é tudo muito novo. Assim como é para você. Então hoje a gente vai explorar esse mundo, né? Com o autor de toda essa literatura aí que vai trazer essas informações para a gente. Geralmente nós nos classificamos como leigos em todos os assuntos que a gente oferta aqui como tema. E hoje é leigo mesmo, né, Juninho? Leigo hoje, totalmente, exatamente. Até porque eu não tinha a menor ideia do que era fáscia.
Os outros temas é o que é TDAH, o que é o TEA, uma orientação com os jurídica, nossos amigos advogados que tiveram, para que a gente tenha uma ideia do tema, né? Mas a fáscia, quando você sugeriu, né, falou, poxa, tem lá meu primo, o Renan Botega, né? Porra, e é legal o trabalho que ele faz. Então vamos entender o que é o trabalho que ele faz, né? Aí fomos ler sobre a fáscia e eu me apaixonei não só sobre a fáscia, mas da onde que veio isso, né? O porquê que você se apaixonou por aquilo, enfim. Mas vamos iniciar o programa na seguinte linha. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dá um joinha, ativa o sininho, porque são temas como esse que você está vendo hoje que a gente aborda aqui no nosso podcast, tá? Temas interessantes, diferenciados, de extrema relevância. Sempre você vai levar uma coisa muito boa daqui. Mas para a gente iniciar o bate-papo, eu não quero saber ainda quem é o Renan. Eu quero saber o que é fáscia. Fáscia. A fáscia depende da dimensão, da escala de dimensão que você olha ela. Porque se você olha ela no nível universal, você entende que você está no mundo factral. Que tudo se conecta, tudo se deriva de uma energia inteligente, né? Então o mundo partiu de uma energia inteligente. Os sábios da criação do mundo dizem isso. E essa energia, para se materializar, ela precisou se organizar em geometrias platônicas, dando origem aos 5 elementos, por exemplo, que são o elemento terra, fogo, ar, água e o éter. Mas, na verdade, o éter é o elemento. Sem ele, nenhum outro elemento existiria. E aí a gente começa a olhar ela, então, no corpo humano. Você olha você no corpo humano, você é uma fáscia. Deixa eu abrir aqui. Os dois aqui. É. Ó. Coloquei os dois do lado. Estamos no plano aberto, olhando para ele com uma cara de interrogação. Continua, doutor. Não deixa a gente de ar. Então você olha no macro, você é fáscia. E aí você começa a olhar em todas as escalas. E aí você olha em volta do seu músculo, por exemplo, em volta das suas vísceras, do seu órgão, você tem a fáscia. E a fáscia, né, antes da gente chegar nela no princípio, a fáscia, assim como tudo que se deriva dessa energia inteligente, que é a energia da criação, ela segue a sua geometria, que é a geometria sagrada. E essa geometria, ela é factral, como se fosse um quadradinho dentro de um quadradinho, dentro de um quadradinho, dentro de um quadradinho. De todas as escalas de dimensões. Então a gente já está chegando nos órgãos, no músculo, e ela tem a mesma característica. Ela reveste o tecido, o que existe na matéria, e ela também está interconectando os componentes desse tecido. Então, quando você olha no músculo, você vê ela lá revestindo o músculo, e você vê ela também entranhada entre o músculo. Se você olhar essa fáscia dentro do fígado, você vai ver essa fáscia revestindo o fígado e entranhada dentro das células do fígado. E aí você vai olhar um pouquinho numa escala menor, você vai olhar na célula. E a célula ela tem uma característica que é uma membrana também que reveste, citoplasmática, e você tem o citoesqueleto que dá forma e sustentação às células. E aí você pode olhar em outra escala de dimensão, você vai ver os núcleos. O núcleo é feito de DNA, de nucleotídeos. E você olha o DNA, na verdade ele é pontes de hidrogênio, de átomos de moléculas, que formam o seu DNA. E você olha ainda em outra escala de energia menor que o DNA, você olha uma coisa subatômica, você vê energia. E é isso que as pessoas têm que entender, que nós somos energia. Nós somos ondas vibratórias que se interagem de forma inteligente. Então, o nosso corpo, a gente olha nosso corpo, a gente olha no espelho e vê uma pessoa. E essa imagem é errada. Você olha no espelho e você vê que você é mais de 50 trilhões de células. E as células, ela tem a mesma função que tem seu corpo. Ela também tem função excretora, função digestiva, função respiratória e de movimentação. Então, os componentes celulares, essa característica do Criador, que é a característica que vai repetindo essa geometria. Tá? E quando você olha ela numa estrutura menor ainda, que ela é energia, e aí você passa, mas energia não tem matéria. Então, como a fáscia pode ser também algo energético, algo imaterial?
aí nós temos que levar em consideração o biocampo humano ou alma, qualquer nome que você quiser dar a esse aspecto, mas é sua mente controlando 50 trilhões de células. Então, sua mente é a energia que reveste o seu corpo também. Tá? E pra gente saber disso, aí a gente vai ter que falar de um outro assunto que é super interessante. Porque quando a gente está lá, que ocorre o processo de fecundação do óvulo com o espermatozoide, a primeira coisa que acontece, você forma 3 tecidos: o mesoderma, o ectoderma e o endoderma. O endoderma, ele basicamente vai formar as meninges. E aí a gente parte para o ectoderma. O ectoderma, ele se deriva entre pele e sistema nervoso central. Só para a gente entender, pele e sistema nervoso central. E o mesoderma vai dar origem ao sangue, aos ossos, aos músculos, a tudo que existe no nosso corpo, dos nervos, sistema nervoso central, sangue, tudo se deriva do mesoderma, tá? Só que o que acontece? Antes disso tudo acontecer, quando é blastócito ainda, aquele tecido eles chamam de tecido conjuntivo mesenquimal, que na verdade é a fáscia mesenquimal. Então, quando você ocorre o processo de fecundação, você forma uma fáscia. Então, por isso, você é fáscia. E a fáscia, dentro da barriga da mãe, ela atua como se fosse uma impressora 3D, criando todas as suas estruturas. Ele cria todas as células do seu corpo, se diferencia em todas as células do seu corpo, de acordo com a energia que ele recebe. Então, ela recebe uma energia e ela vai se diferenciando em alguns tecidos. Tá? E aí a gente pode ir um pouquinho mais a fundo ainda. Então, a gente sabe que a pele é um receptor de informação. Ela não manda informação. E o sistema nervoso central. E aí você tem todos os músculos, os vísceras, sangue, tudo sendo controlado pelo sistema nervoso central. Hoje em dia, que a medicina conhece, é o sistema nervoso central e a pele. O sistema nervoso, na verdade, a medicina acredita que o sistema nervoso central emana informações para a pele e emana informações para as derivações do tecido mesenquimal. Mas, na verdade, o que mais acontece, a medicina mais atualizada hoje, ela fala que a pele é receptor de informação. Então, a sua mente não está no seu cérebro. Assim como a memória já foi comprovada que a memória não está no seu cérebro, a memória está na sua fáscia, dentro do seu corpo, distribuída no seu corpo todo. E a face ela tem outra característica do Criador, que é uma característica de onipresença. Ela está em qualquer lugar do seu corpo. Se você pegar uma agulha e fincar profundamente, você está rolando em face. A ponta da agulha rela na face. Se você pegar uma escala menor ainda, vai relar na face. A face tem uma característica de onipresença também. Bom, aí a gente entra numa vibe espiritual. Não, biológica, totalmente científica. Né? Totalmente científica, ainda biológica. Porque a mente é biocampo ainda. O Criador é o Criador, ponto. Ninguém discute. Sim, sim. Mas a biologia explica isso aí. Se você quiser que eu entre no campo espiritual, eu posso explicar de uma outra forma. A visão da fáscia... Então, corte. Vamos fazer um corte aqui. A visão da fáscia... Ou melhor, a fáscia pela visão espiritual. A fáscia pela visão espiritual. É algo assim... Existe uma sacralidade, para começar. Né? E se você olha todos os registros, se você olhar pelo primeiro registro do livro da vida, você vai ver que lá Deus fez o mundo em 7 dias. Né? Mas no 6º dia ele criou uma estrutura do barro. E dessa estrutura ele pegou a própria parte de Deus e colocou dentro dele e disse para ele: sem mim você não existe. A fáscia, ela é tão fascinante, assim como você disse que é fascinado por ela, que ela é considerada a morada do Espírito Santo, da parte etérica que Deus colocou dentro de você e disse para você que você só existiria com ela. Tanto é que a fáscia só existe enquanto a gente está vivo. Por isso a medicina ainda não teve muito acesso ao verdadeiro conceito de fáscia, trata a fáscia como tecido conjuntivo, mas na verdade ela não é o tecido conjuntivo. Ela é nada mais, nada menos do que uma estrutura onipresente, fluídica e energética. Caraca, mano. Pela primeira vez, nós ficamos calados em quase 20 minutos de programa. programa. Ela só existe... E ela só existe enquanto está vivo.
morreu, vira esse tecido que a gente já conhece, que é o tecido conjuntivo. Inclusive, ela está ligada com o rigor mortis. Porque na estrutura carbônica desse material, quando você olha ele como material na hora da engenharia de tecidos, você enxerga esse material, uma estrutura carbônica. E uma estrutura carbônica onde na cadeia que forma essa estrutura tem OH e H que forma água, né? A primeira coisa que acontece, e é só que ele é um polímero de condensação, ela perde água quando ela se polimeriza. Ela só não se polimeriza por causa da energia vital que a gente está falando aqui, que é a energia do biocampo, que eu vou voltar ainda nela. Então, o fato de você morrer, ela começa, então, a se polimerizar. E a partir disso, a pessoa fica rígida, assim como uma superbonder. A superbonder é um polímero, sai de líquido para sólido e fica rígido. O seu corpo, só que a fáscia, ela é um polímero de condensação, ela perde água. Então, toda essa estrutura, ela começa a desprender água dentro do seu corpo. Por isso que você ficar com o cadáver algumas horas expostos, ele começa a escorrer água. Tanto é que eles tiram a água e o sangue quando vai fazer um velório. Um velório. Está relacionado com o rigor mortis. Tirou, você volta a ser uma estrutura sem forma, vira pó. Ela dá forma e sustentação a todos os seus tecidos. Quantas vezes a gente vai ter que trazê-lo aqui? Cara, Porque, eu vou assistir só esse episódio dele. 21 minutos e a gente só falou sobre a primeira pergunta da pauta. A primeira pergunta da pauta, se eu olhar o chat aqui, ó, uma galera fantástica. Antes da gente continuar, deixa eu mandar um alô para nossa audiência aqui, porque chegou muita gente aqui. A Elis Mara tá mandando aqui um boa noite, doutor. A Marise Saldanha, a primeira dama tá aqui, meu querido presidente Camila Ramos Botega. Boa noite, viu? Não te vi ainda hoje. Um beijo. Tá louco, hein? Tereza Ribeiro, a Kelly Beatriz Souza e Silva, Juliana Moraes Macedo, Solange Bolzanel, o Euclides Negrini, nosso amigo Euclides, Rosimeire Pérez, Pamela Teles, Simone Maria, Adriana Simone, Maria Fernanda Goulart Siqueira, a Kelly Beatriz de Souza e Silva acabou de escrever aqui, ó, até arrepio. A Magna Reginaldo de Souza Rodrigues chegando, mandando oi. Enfim, fiquem à vontade. Vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no Cantinho em Prosa, não se esqueça lá de se inscrever no nosso canal, tá? Dá um joinha, ativa o sininho para você acompanhar temas bastante interessantes, assim como o bate-papo de hoje, né, presidente? A Camila, minha esposa, te mandou um grande abraço. Ela falou assim, nossa, que saudade do Renan. A gente sempre combina de fazer alguma coisa, mas ultimamente tá meio difícil, né? E os meus horários também estão complicados, viu, doutor? Mas assim, ó, vendo tudo que você falou até agora, só me confundiu mais a cabeça ainda. Por que... Uma pergunta instigante. Por que a gente não sabe? Uma outra pergunta. O que a fáscia pode fazer para melhorar a minha vida? Cara, hoje a gente vai distribuir muitas perguntas aqui, então mande a sua pergunta também, venha participar com a gente, submeta aí no nosso chat que vai chegar até o doutor aí. Mas você não acha que a gente devia agora voltar um pouquinho? Não. Para conhecer ele? Cara, hoje eu... Para conhecer o Renan... Eu já o É. admirava. Hoje eu tô mais surpreso ainda. Eu conhecia o Renan até a parte da fisioterapia. Hoje, vendo o que ele está fazendo, eu estou admirado e muito feliz. Bom, vamos ir para o início? Bora. Aquela pergunta clássica, né? Vamos conhecer o Renan. Para você que vem aí da rede social do Dr. Renan, da rede social do Dr. Fáscia, e não o conhece ainda, né? Você pode conhecer, acredito eu, muito da vida dele, mas hoje ele vai contar coisas pra gente aqui que eu acho que ele nunca contou em live alguma. Spoilers. Doutor Renan Botega. A pessoa que fez lá fisioterapia, se formou como fisioterapeuta, fez mestrado, doutorado em engenharia mecânica, com ênfase em engenharia de tecidos, pesquisador, certo? Mas vamos voltar um pouquinho no passado? Vamos descobrir, vamos entender, vamos conhecer um pouco da história do Dr. Fáscia. Quem é o Dr. Fáscia, Renan? O Dr. Fáscia, na verdade, é um realizador de sonhos. Eu realizo sonhos tanto meu quanto das pessoas que passam pela minha vida. Tá? E a minha trajetória eu iniciei há muito tempo atrás, quando eu trabalhava, por exemplo, num açougue.
E esse tecido, ele era um tecido branco, que as velhinhas chegavam lá e falavam, ó, tira esse tecido, tira essa carne pelanca branca aí, pra mim chamava de pelanca branca, né? E aí quando eu fui pra academia, pra estudar fisioterapia, e no centro anatômico os cadáveres já estavam em processo de degradação, esse tecido ele mudava totalmente a sua característica. Isso me intrigou muito. E aí fui estudando, né? Cheguei ao meu doutorado, e no doutorado era uma prótese biocompatível, onde eu precisava que um tecido de base de colágeno crescesse dentro dessa estrutura, ora denominado como endósteo hoje na área da literatura e medicina. Esse tecido, ele precisaria então interagir com o material da prótese para que acontecesse uma fixação biológica. E aí foi quando tudo começou. Tá? Quando tudo começou realmente. Porque aí fomos fazer os ensaios do meu doutorado, e descobrimos que aquele tecido ele tinha um problema. Ele só existia enquanto estava vivo. Então toda vez que você sacrificasse o rato, o coelho para analisar ele, ele começava a mudar a sua característica mais uma vez. E isso tirava totalmente a veracidade dos resultados de uma biocompatibilidade de prótese, né, que era o meu objetivo, desenvolver uma prótese biocompatível. E com isso, eu fui e descobri que esse tecido, então, ele era a tal bendita fáscia. Não era simplesmente uma pelanca branca. Nem a pelanca branca. Na verdade, a pelanca branca hoje... Tem esse outro nome. Não, a pelanca branca, hoje, se eu te falar o que ela é, as velhinhas que nos assistem aí, que jogam a carne, joga a partezinha branca fora, vão ficar bem arrependidas, porque aquilo é puramente colágeno. Nossa, aí depois compra em cápsula. Aí depois você compra em cápsula que não funciona, entendeu? A minha mãe é uma profunda consumidora do colágeno em cápsula. Então, exatamente. E justamente, então, o Renan, o que todo mundo, sei lá, descartava, achava que não era importante, foi o que te instigou a se aprofundar nessa camada, nesse tecido, nisso aí. Sim. E aí, meus insights foram sempre voltados a tentar descobrir qual é a funcionalidade real desse tecido. E durante as pesquisas eu descobri que esse tecido ele entrava em homeostase quando você fazia um estiramento mecânico nele. O que é homeostase? Homeostase é equilíbrio celular. As células que compõem esse tecido, ela entra em equilíbrio quando você realiza um estiramento mecânico desse tecido. Você faz um alongamento desse tecido, ele responde de forma de dar equilíbrio celular. Tá? Mas toda frequência, tudo que tem frequência, ele gera ondas, né? A frequência é medida por ondas. Então, por exemplo, eu falei que nós somos vibrações, nós somos energia em ondas eletromagnéticas que compõem o nosso tecido, que faz o nosso corpo. Né? Então, desse mesmo jeito, eu descobri também que existia uma certa frequência correta para que você conseguisse gerar essa tal homeostase celular. Tá? Porque esse tecido, porque a energia, quando você pensa que tudo é energia e ondas, você tem a frequência construtiva e a frequência destrutiva. Então esse conhecimento, essa técnica que eu ensino, é para quem tem o conhecimento real de como operar a tecnologia de frequências de estiramento, ela pode ser uma arma que pode trazer uma qualidade de vida para a sua vida, primo. Que torna a sua vida maravilhosa o resto da vida. Caraca, então a sua ciência, ela reequilibra aquilo que em algum momento foi perdido. Sim. Pela atração. Pela atração. Inclusive, por exemplo, uma coisa mais polêmica, quando a gente fala... A medicina, né? Quando eu falo de medicina, se eu falar alguma coisa de medicina, eu não estou falando dos médicos. Sim. Estou falando da medicina em si. Da ciência. Da ciência médica. Então, assim, quando a gente fala de medicina, né? A gente precisa entender como funciona o mecanismo, porque se a gente não entende o mecanismo celular, a gente não vai na microestrutura do tecido, a gente faz o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que hoje nós temos as três grandes causas de morte. Uma delas, por exemplo, o câncer, que é a terceira causa de morte. A segunda causa de morte, doenças cardíacas. E a primeira e maior causa de morte hoje nos Estados Unidos é causada pelo tratamento médico e não pela doença. Caraca, busca da solução vira o problema. Vira o problema.
Então, assim, a gente precisa realmente voltar lá atrás e entender que nós não curamos cadáver. Então, isso precisa ser uma mudança cultural dos centros acadêmicos hoje, do mundo. Precisa rever a sua estrutura, porque elas ensinam a pessoas a curarem seres vivos baseado em estudos em cadáveres. Caraca, hein, Júnior? Não, fantástico. E só na primeira pergunta que a gente fez para ele ali, ele já me matou uma meia dúzia de perguntas da minha pauta. Não, Vou deixar a pauta para lá. Uma das interações aqui com o chat, É. a gente vai falar depois de outras, Sim, mas sim. é sobre assim, ele realizou o meu sonho de voltar a ter cabelo. Não vou nem falar quem é, depois eu vou mencionar quem escreveu isso daí. Mas eu acho que a gente pode... Eu vejo que Ah, um grande público seu é o público feminino, Sim. por conta de toda essa busca de uma vida melhor, de uma condição melhor, de uma restauração muitas vezes perdida por conta de vários fatores, maus tratos, falta de zelo, falta de cuidado, ou a gravidez que deixou marcas e por aí vai, né? As marcas do dia a dia na vida mesmo. Mas assim, ó, hoje essa ciência ela consegue não só as mulheres, né? Isso daí você consegue todo ser humano Todo ser ou humano. todo ser vivo. Todo ser vivo ele tem fáscia. Porque, cara, imagina as grandes causas de doenças hoje, elas podem ser minimizadas na aplicação disso que você está falando. Não minimizadas. Sanadas, Curadas. curadas. Não é paliativo. Não é paliativo. curativo. É curativo. Se você olha com a medicina, ela faz milagres aí quando você tem um trauma, alguma coisa assim. Mas Sim. quando você tem um câncer, por exemplo, os tratamentos hoje eles são um pouco obscuros. Então parte para tratamentos muito agressivos. Testes, e se né? você imaginar o que tem de artigo falando sobre o estiramento mecânico, sobre as células de câncer, por exemplo, o estiramento mecânico, em resumo, ele faz o seguinte: você aplica ele numa área de tecido que está com câncer. As células de câncer elas respondem de forma aberrante ao estiramento mecânico. E o fato dela responder de forma aberrante ao estiramento mecânico, ela morre. Você mata a célula cancerígena. E sabe o que acontece? A mesma frequência de estiramento que você está fazendo, em que as células cancerígenas naquele tecido estão morrendo, é o mesmo estiramento mecânico que você consegue fazer o processo de mitose, de duplicação celular de células saudáveis. Da boa. Então, ao mesmo tempo que você mata uma célula cancerígena, Você cria uma nova você boa. cria uma célula boa. Você multiplica a produção de células boas. Então, por exemplo, você está falando de uma pessoa aí que teve um problema de calvície, né? Exatamente isso. O tecido, a fáscia, ela é aquele tecido lá do embriologia. Ela não foi incapaz de imprimir tudo você dentro da barriga da sua mãe? Fez bonitinho, fez perfeito. E ela continua dentro de você. Ela é onipresente, ela está dentro de você. Ela pode regenerar o seu corpo inteiro. Então, se você vê um cabelo que você fala, essa pessoa que está falando aí, ela tem uma alopécia total, ela tinha poucos fios na cabeça inteira, cabeça polida, uma mulher, né? E ela é contraindicada, por exemplo, para caso de transplante capilar. E esses dias ela mandou uma foto que fez o pezinho do cabelo. Nossa senhora, satisfação, autoestima, Tanto para ela quanto para mim. gratidão. Tudo. Pô, claro. Por isso que eu disse mais uma vez que eu me emociono toda vez que eu vou dar uma aula. Você é Toda vez que eu vou apaixonado, dar, né, eu sou cara? apaixonado Você é pelo que eu apaixonado. faço, pelo que eu ensino, pelo que eu descobri, por tudo que eu represento hoje para a sociedade da cura. Porque eu tô falando que tem pessoas da medicina e tem pessoas hoje da cura. Por que da medicina e da cura? Porque justamente eu estava falando para você que a pele ela é receptora. E aí a gente precisa entender um pouco mais da face, que ela não é atual. A face existe desde Enoque. Sim. Enoque é avô de Noé, bisavô de Noé. Ele pai de Matusalém. E você vê que a face ela tem tanta relação com a sua qualidade de vida que esse conhecimento passado de Enoque a Matusalém fez Matusalém o cara que mais sobreviveu na Terra em boas condições de vida. Longevidade, né? Longevidade. Está relacionado à fonte da juventude. Rapaz do céu. bom,
Tá, vai, desenrola aí. Eu sei que é todo sabidão. Voltando um pouquinho. Ó, Não. Não, eu não sou muito pelo contrário. Não. Coitado da gente aqui perto dos nossos convidados. Ele tá fazendo curso de bruxo, inclusive. Porque eu não falei que era uma mulher e não falei qual era o sonho. Ele falou assim, essa pessoa é assim, 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 e depois ela descreve que é exatamente isso. Ele tem uns dons a mais ainda. Bom, lá na sua pesquisa, você conseguiu chegar a tal prótese biológica? Sim. Chegamos à prótese biológica. Hoje é um produto que está quase para lançamento aqui dentro da minha linha de produtos da empresa. Já existem as últimas pesquisas sendo realizadas, por exemplo, já em cachorro vivo, né, que estão sendo realizadas na Universidade Federal de Lavras, que é um produto, eu gero produtos. Também que eu tenho uma fábrica, que é a Reabilitec, que inclusive fabrica os produtos que utiliza a técnica de tração cíclica para você utilizar a técnica de tração cíclica. Né? E a Reabilitec, ela ainda tem quando a gente fala de Reabilitec, é outra coisa que eu tenho muito orgulho de ter. Eu lembro do sonho da Reabilitec lá atrás, que você falou assim, não, eu vou fazer isso, primo, porque eu quero construir andadores para as pessoas, né? Adaptações aí para o pessoal que tinha dificuldades de locomoção. E eu lembro do primeiro que você criou e fomos levar lá para aquele rapaz para doação. E a Reabilitec hoje é uma realidade e já em nível nacional, né, Renan? Vai fazer 11 anos de empresa, né? E há 11 anos atrás, por exemplo, quando eu iniciei o sonho, eu iniciei também o projeto de doação desses equipamentos. Então, hoje eu tenho N produtos e esses N produtos bancam a doação dos andadores, assim como eu prometi lá atrás, quando era meu sonho de produzir a empresa Reabilitec. Você estava começando, né? Estava começando e já doava naquela época. Já fazia. Hoje a gente faz possível, muito mais. Né? É possível, né? Você só precisa dar o primeiro passo. Você só não pode ficar parado. Isso você nunca ficou, né? Não. E sonhar, né? Ter ideais e mentalizar, né? Eu sempre brinco, por exemplo, se eu estava contando uma história, né? Que eu tinha uma bicicleta super velha, né? E eu andava nela como se ela fosse uma bicicleta mais Specialized, completa, aquelas mais top de fibra de carbono. E esse dia eu comprei uma Specialized. Então eu falo, eu sou o realizador dos meus sonhos e dos sonhos das pessoas. Então por isso que eu comecei a live e falou, quem é Renan Botega? Renan Botega é realizador de sonhos. Bom, aí essa história, vamos, eu ainda tô tentando entender, né, quem é o Renan Botega. Vocês que estão acompanhando a gente em casa, vocês estão vendo quem é Renan Botega, né? Quem é Renan Botega? Mas, lendo lá um pouco da sua biografia, o que motivou então, né? Vamos pular agora para a história, vamos contar um pouquinho da história da Reabilitec, que é a empresa a qual ele é CEO. CEO e proprietário, né? Que são duas coisas distintas, o CEO e o proprietário, e também desenvolvedor, acredito eu, pesquisador, enfim, né? O grande fundador, o grande motivador de toda essa como é que eu posso colocar? Essa linda história, essa mudança na vida de tantas pessoas. Lendo a sua biografia, eu vi lá que meio que o que motiva a Reabilitec é uma conversa com a mãe de um paciente. Sim. Por causa do valor do equipamento que ele necessitava naquele momento. Sim. Esses andadores, enfim, hoje um andador, por exemplo, um Rifton, marca Rifton dos Estados Unidos, ele chega aqui pra gente, chega custando em torno de 12 a 15 mil reais com alguns acessórios. Então, assim, as pessoas elas necessitavam desse tipo de equipamento, né? E não tinham dinheiro para comprar. Inacessível, né? Era tornava inacessível para a pessoa, né, que ganhava não, naquela continua época. Continua hoje sendo inacessível. Para a grande maioria. Para a grande maioria. Então, essa vontade de ajudar essa mãe, fui para casa, desenhei o primeiro andador muito melhor do que o andador que era importado, comprovado cientificamente. Personalizado, né? Personalizado. E fui criando esses projetos de andadores e fui doando esses andadores e fazendo um trabalho de nome mesmo, de brand de empresa, para que a empresa ela fosse realmente reconhecida pelo bem que ela pode fazer pela sociedade. Então, a gente tem uma visão de empresas, que empresas elas fazem mal, poluem, fazem isso, fazem aquilo, né? Mas não, a gente pode nas empresas também ter essa visão que a empresa ela foi feita para atender a sociedade. E sem dúvida, esse equipamento foi lá desenhado com a expertise de Renan Botega como fisioterapeuta. Com certeza.
Aí foi um pouquinho Ele diferente mesclou. da área da onde você migrou, né? Aí é pegando a tua formação lá, a tua expertise lá Mas de trás, o né? trabalho da fácia também Não, sim, mas, cara, oriundo, né? mas ele entra numa linha da engenharia de tecidos, certo? E a gente conhece o fisioterapeuta como o profissional que conserta a gente, certo? Chulamente falando, né? Chulamente falando. De uma forma muito simplista, Muito sem simples, dúvida. sem dúvida. Nós trouxemos 2 fisioterapeutas aqui extremamente especiais, né? Sim. Extremamente especiais. E você sabe que eu tô tentando achar um fisioterapeuta pra gente falar só de esporte. Só queria falar da fisioterapia na atividade esportiva. Sabe? A gente trouxemos 2 que, cara, eles extrapolaram, né? A simples fisioterapia. Vamos agora dar um pulo, vamos voltar para Fáscia, certo? Acho que, gente, se vocês tiverem perguntas para o Dr. Fáscia, conhecer um pouco mais da história dele, fiquem à vontade. TH, vamos aproveitar para dar uma faturada? Bora? São 8h36, a gente está ao vivo nessa noite de quinta-feira, dia 9 de março de 2023, com o programa de número 30, aqui do Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno. E eu queria agora mandar um abraço para Maria Aires Imóveis, Maria Aires, que é nossa patrocinadora aqui do nosso podcast, a imobiliária mais completa da cidade de São Carlos e toda a região, que fica aqui na Avenida São Carlos, número 3032, no Jardim Ludfala. O telefone é o 3364-2244. Para você que está querendo comprar um imóvel residencial, um apartamento, uma casa ou um imóvel... Justamente um imóvel para o seu lazer, uma chácara, um imóvel para você entrar aí no ramo do agronegócio, uma fazenda, um negócio um pouco maior, está querendo alugar o imóvel que você já pertence, enfim, Maria Aires é a solução para o seu problema. Maria Aires Imóveis. O site, gente, é o www.mariaaires.com.br para você acessar depois, tá certo? Do nosso podcast, depois que o programa terminar, né? mariaaires.com.br. Obrigado, Maria. Manda, Boteguinha. Juninho, muita interação aqui com o chat. Eu vou falar um pouquinho, senão a gente vai perder, né? E olha aqui, a pessoa que falou sim, é mesmo. A Maria Fernanda Siqueira, agora você já sabe quem é, né? Eu não queria falar aquela hora. Realizador de sonho. Mas realizou meu sonho de ter né? meus cabelos de volta. A Maria Ivete Honorato, desejando uma boa noite a todos. Boa noite, viu? Obrigado pela participação aqui. A Maria... depois a Maria Fernanda diz, né? Curada da calvície feminina. Curada. Essa expressão é muito forte, né? É para todos e para uma mulher em especial, né? A Ica Maria, Tereza Ribeiro. Oi, professor. Boa noite. Fabiana Cassol, sempre dando show. Solange Alves, boa noite. A Márcia Carrico, dizendo, sou esteticista e hoje o Renan mudou todos os meus atendimentos. Só fáscia. E ela ainda, a outra Márcia Sayuri. Boa noite a todos. Boa noite, professor Renan. E a Solange diz, o Renan mudou minha vida profissional. Hoje tenho outro olhar na estética. Doutor, uma pergunta instigadora. Como que acontece a abordagem das pessoas que te procuram para buscar a cura para a vida delas? Então, genericamente falando. Hoje, na verdade, o Dr. Fáscia ele ensina pessoas a tratarem, a curarem as outras pessoas. Curarem outras. Você é uma academia, as pessoas te procuram para aprender como que elas podem atender melhor os pacientes, os clientes, sei lá. Isso. As pessoas que os procuram. Levar a técnica de tração cíclica e também aprender o conhecimento de fáscia, que como a gente disse, fáscia é a atualidade da medicina. É aprofundado, né? É o futuro da medicina. E vou falar uma coisa que eu estava falando para vocês. A gente tem que entender que a fáscia, quando você fala de mente, né, existe 2 filosofias, duas ciências que falam sobre a vida, né? A primeira é que a vida é controlada de dentro para fora. A gente está falando de lá da antiguidade, se a gente for falar, nós estamos falando de
newtoniano, de Newton, que considerava Demócritos, por exemplo, foi a primeira pessoa que trouxe o termo átomo, né? E a física, a mecânica, ela se deriva e a medicina também, a física newtoniana, a mecânica newtoniana, ela deriva de Demócritos. E o que aconteceu? Quando Newton fez a matemática, né, trouxe os cálculos matemáticos, ele desconsiderou o poder, né, o poder da mente, o poder desse campo eletromagnético, dessa parte etérica que a gente vê do lado divino, da parte espiritual. Ela foi subtraída. Ele levou em consideração apenas matéria, aceleração da gravidade e peso molecular. A física. Para a física, ele desconsiderou isso. E aí você tem a segunda ciência que fala de Sócrates. Sócrates disse, que aí ele é considerado como filósofo, mas ele disse que sim, existia uma força ou alma que dava forma ao seu corpo. Logo depois, René Descartes falava, penso, logo existo. Sim. Então, o que acontece? Nós temos um campo eletromagnético como se fosse uma pele, uma capa. Uma cápsula. E essa cápsula, ela é dada como a mente. Então, a gente tem que ter essa visão, que a mente não está no cérebro. A mente te envolve todo. Está te envolvendo todo como se fosse uma capa. E a mente emana informação para sua pele emana essa informação para o sistema nervoso, e o sistema nervoso distribui essa informação para os tecidos que foram derivados do mesenquim. Mas, por exemplo, antes de você se tornar o professor Renan, você também atendeu pessoas, né? Sim. Hoje eu atendo também. Hoje eu não atendo você diretamente, mas eu tenho uma central da cura, que é uma clínica, que Rapaz, na verdade... olha que termo. Assim, imagina aqui, ó, você chegar no cantinho fraterno. Eu tenho gente aqui, Renan, acamado há mais de 40 anos, cara. Existe muito... Bom, primeiro que o cantinho fraterno é um lar mesmo de idosos e acolhe as pessoas nas suas diversas comorbidades. Mas, imagina a esperança de uma pessoa que vai falar assim, ó, com todas as restrições que eu tiver, eu ainda assim terei uma vida saudável, onde eu poderei ser autônomo, né? Porque a busca hoje é essa, né? As pessoas estão cada vez mais individualizadas. As famílias estão deixando de lado muitos cuidados, né? Aqui pra gente chega pessoas abandonadas. Teve gente que foi colocada aí na frente e sumiu o cuidador. Então assim, agora, no seu caso, se eu chegar lá em você e falar assim, Renan, tô careca, vou te colocar na minha central da cura, no meu centro de treinamento, por exemplo. Ou vou te indicar uma fisioterapeuta, uma terapeuta minha, que vai aplicar e já está habilitada a tratar com atração cíclica, vai fazer seu cabelo nascer sem problema nenhum. Vai fazer o meu cabelo nascer. Sem problema nenhum. Posso fazer um porém aí? Pode. Que a gente de novo pulou. A gente não explicou o que é tração cíclica. Tração cíclica é o que eu falei, é o estiramento mecânico. É o estiramento mecânico. Que gera a homeostase celular. É um estiramento mecânico cíclico. Você estica a pele ciclicamente e o fato de você estirar a pele, você está deslocando molécula lá naquela cadeia carbônica. E são esses equipamentos, essas ferramentas que você desenvolve. Isso é a Reabilitec que desenvolve. A Reabilitec desenvolve as ferramentas e a técnica utiliza as ferramentas da Reabilitec para realizar a aplicação da técnica de tração cíclica. Cara, você fechou o ciclo. Sim. Você fechou o ciclo. Não existia eu acho que ele dá amparo para o ciclo. Você pode fazer isso aí com uma colher, por exemplo, com a sua mente, por exemplo, se você quiser fazer a tração cíclica. Explica. Sim. Mas você facilita quando você utiliza os equipamentos. O que é mais interessante é que antes de mim, e nem mesmo depois de mim, depois que eu já apareci, alguém trouxe o conceito de estiramento cíclico da pele para cura de todas as afecções da estética, reabilitação e até mesmo de doenças, como a gente falou que é o caso do câncer. Psíquica você ainda não chegou. A memória está na face, a memória não está no seu corpo, no seu cérebro. Na sua cabeça. Não, isso aí já é mito. Mito não, né? Já é de conhecimento da ciência hoje que a memória está na face. A memória não está no seu sistema nervoso central. Não está no seu cérebro. Atua então também nisso. Se alguém, Sim. por exemplo, uma ansiedade. Depressão, ansiedade, ela é tudo
materializada na face. Aliás, todas as doenças, olha o que eu vou falar para você, qualquer doença, qualquer patologia que existe, que afete o corpo humano, está na face. E a gente sabe que por que ela está na face? Porque quem é o dono de todas as patologias do mundo? Quem que é o criador de todas as doenças do mundo? Eita. O criador? Eu passo pra você O maligno? O maligno. Quem criou as doenças é o maligno. Tá. Então, é isso que as pessoas têm que entender, porque a fáscia, ela é justamente, ela é esse biocampo. Então, É por isso que dizem que a mente é capaz de curar todas as doenças. e assim de Quando criar você se também ali todas e as de doenças. criar todas as doenças. A gente... Porque a mente é só aquela energia que emana a informação e Positiva, cura, negativa, negativa a doença. cura. E isso está relacionado lá no átomo, quando você olha os elétrons, imagina. Você olha os elétrons, eles não são distribuídos de formas iguais, né? O prótons e elétrons, eles são era para ser números iguais, mas eles não são distribuídos de forma correta dentro do átomo lá. O átomo é feito por prótons e elétrons, né, em movimento. Então eles já são, porque se você tem mais elétrons, você fica negativo. Sim. E prótons você fica positivo. Então isso acontece, essa mudança do pensamento, quando você tem um pensamento negativo, você muda a camada de valência dos átomos que constitui aquele tecido, que vai formar o seu DNA, por exemplo, e a partir disso o seu DNA ele vai transcrever novos RNAs, vai fazer a sequência de RNA, produzindo o mais DNA, que vai formar o conceito de nucleotídeo de célula, de núcleo de células boas. E células boas e células ruins. Isso vai depender da formação, do posicionamento energético de vibração, porque é vibração, tudo é vibração. Então, quando você olha o átomo... É um campo energético. O campo é um campo energético. Você vê ondas, você vê a movimentação que você vê na física tradicional, que você vê os prótons e os elétrons girando, né? Na verdade, o que você está vendo lá são ondas eletromagnéticas. Então, é isso que a atração cíclica é. Ela gera uma frequência. Então, mas isso não somente na pele, então. Não, você traciona a pele. Você traciona e através disso, da pele você pela atinge o tecido recepção que você quiser. E por conta da questão do sistema nervoso. É porque tudo é conectado. Essa face, ela é um contínuo facial. Ela não desconecta em nenhum lugar. Ela está entranhada na sua pele, na sua hipodérmica, no seu músculo, no seu osso, dentro do seu osso, dentro da sua víscera, no seu sistema nervoso central. Uma ansiedade, por exemplo. Como que é a atuação disso? A ansiedade é fácil de você, por exemplo, de diagnosticar, né? A ansiedade, a fáscia, ela fica com essa mente sua, essa energia mental sua, ela fica variando nas cadeias, lá dentro da célula. O que eu tô falando é como a gente estivesse olhando o corpo humano em 50 trilhões de células. E você, por exemplo, tem a alteração dessa estrutura mental, dessa mente, em todas as escalas de dimensão. Ela não está lá revestindo o seu corpo na forma energética, ela também está lá revestindo a sua célula. Então, por exemplo, você pode diagnosticar uma depressão, por exemplo, palpando, por exemplo, o cólon ascendente do paciente. O cólon ascendente do intestino. Então você vai lá, você palpa aquele cólon ascendente, você já diagnostica uma depressão que fica ali. Então se a pessoa tem histórico de depressão, na hora que você faz a manobra, você já identifica. E aí você consegue liberar essa energia mecanicamente e promovendo a homeostase. E aí a pessoa pode, então, se livrar curar disso. de uma depressão. Um simples ponto. Você falou do segundo motivo de doenças, né, que acontece muito nos Estados Unidos, que é a questão cardíaca. Sim. Como que... O sangue é fácil. O sangue é fácil. Fácil é líquida. E aí, é porque ele é onipresente, né? E não aí é só tira, por exemplo, um entupimento de veia. De veia, se fosse, você tá falando no cardíaco, lá dentro do coração. Sim. Aí você teria que tratar os meridianos. Mas se fosse, por exemplo, um problema de venoso, né, uma varize, uma embolia, uma falta de circulação, você tem que entender que a fáscia, ela é o componente da microcirculação. Para começar, tudo é número limitado. Se você olha, por exemplo, o número de veias, o número de artérias é limitado. Tem fim. Mas quem que leva nutriente para sua célula? A fáscia. Tá. Você tem um número limitado. Sim. E você precisa nutrir todas as células. 50 trilhões de células. E você não tem 50 trilhões de veias e artérias. Não. Então a fáscia, ela é responsável por encaminhar os nutrientes, por exemplo. E através da atração cíclica,
você despolimeriza, você fluidifica ela. Ela torna-se mais Você fluida. quebra todas essas gordurinhas que tem nas veias, Tudo, por exemplo. você pode... Não, você vai... Isso é eliminado pelo Sim. organismo. Sim, é que o que você está falando de êmbolo, essas coisas, elas são, por exemplo, como se fosse parte facial de plasma polimerizado. Como se fosse uma Polimerizado, fibrose. sim, Como se exato. fosse uma fibrose no músculo, Sim. só que lá de uma forma mais fluídica. Porque ela é fluídica, a face é fluídica. E aí você chega nisso, Aí você consegue com curar atração cíclica. com atração cíclica. Rapaz do céu, você tem seguro de vida? Tem gente que fala que é pra mim andar de De segurança colete. logo, de colete. Segurança e já. colete. Na verdade, Você tem uma proteção Hoje- divina, isso também faz muita diferença pra gente que acredita. eu sempre acho que quem cuida de mim é aquele que não dorme. Sim. Ele não dorme. E trazer isso para a medicina hoje vai ser um baque mesmo, porque a medicina hoje é baseada em química, em elementos químicos. E elementos químicos da indústria farmacêutica, a gente sabe que é uma medicina newtoniana arcaica. Ela desconsiderou o poder da mente. Então, para mim, né, a medicina newtoniana, que considera só matéria, para mim é arcaica. É limitado. Eu tenho que considerar a medicina do futuro, que é a medicina que considera o poder da mente incluído nos cálculos. Por isso que a face, só pra você ver que loucura, a face ela não respeita as leis newtonianas. Ela Não não respeita nenhuma Desconsidera. lei newtoniana, não. Ela respeita as leis da termodinâmica. Tá além. Da termodinâmica, que responde à vibração, né? E trabalho, mas ela não responde às leis newtonianas, não responde à gravidade, ela não responde às leis newtonianas. Tanto prova é que os fluidos não ficam no seu pé. Você é água e a água não está acumulada no seu pé. Porque pela a gravidade fáscia, estaria, né? ela é responsável por armazenar e transportar células. a água no seu corpo todo. E aí fala, mas como ela não respeita a lei gravitacional? Ela não respeita as leis gravitacionais porque a lei gravitacional é lei newtoniana que não considera o poder da mente como parte dos cálculos. Caraca. Olha aqui, ó. Boa noite para Edilene Mancin. Seja bem-vinda, viu, Edilene? Professor, estou curada da endometriose, né? Cara, essa doença para as mulheres é realização não só da patologia, né? Da cura da patologia. É abrir uma outra esfera de vida, né, cara? Sim. A endometriose, né? Você posteridade, Você nem né? imagina que isso aí, por exemplo, é uma aderência, por exemplo, uma simples aderência causada ali embaixo, na infraabdominal da paciente. Às vezes uma aderência que está ali que usou uma roupa apertada, olha que loucura. E a face, na infância, a face, por exemplo, ela tem que se buscar uma ancoragem na estrutura óssea, no endósteo. E aí, por exemplo, uma aderência de uma calça apertada que está ali na sua parte anterior, por exemplo, atravessa fibras de colágeno, de estrutura fibrótica, para se aderir lá na estrutura óssea do outro lado. Então, as vísceras no trajeto ficam todas prejudicadas. Bloqueadas e Então, acaba quando gerando você esse tipo de... libera essas estruturas, você, por exemplo, cura uma endometriose. Você volta a uma homogeneidade no útero de novo, ele volta em homeostase e volta ao funcionamento correto, você cura uma endometriose. Simples toque na pele da parte da frente. Não simples toque, não. Sim. A técnica aplicada de forma correta. De forma correta. A Josiane Leite, ele é o melhor. Gratidão pelo dom da sua vida, meu mestre Renan. Boa noite, Josiane. Seja bem-vinda, viu? A Renata, o mestre mudou a minha vida profissional, referente ao atendimento da liberação das dores e da baixa autoestima, que é uma coisa que está também muito implícita hoje na sociedade, né? Você mexe na energia, né? Quando a gente tá falando que você mexe na pele, eu acabei de dizer que essa película que é a sua mente, ela está conectada com a sua pele, né? Então, quando você trata a pele, você causa também homeostase também nessa estrutura que está conectada na sua pele. Você falou um pouco aí sobre a estética, né? Hoje, uma coisa que se busca muito é eliminar rugas, por isso que tem todas essas aplicações. Tem a questão do bigode chinês, que é tão famoso nas mulheres, né? Isso também some tudo. Já tô com o bigode chinês e com o japonês aqui quase. Não, some e é um tratamento natural, não invasivo. Então, é uma segurança, porque você vem de uma estética, por exemplo, né? A estética, ela vem de uma estética baseada em fármacos, em medicamentos. Sim. Aplicação de injetáveis,
procedimentos invasivos, que é totalmente contrário à minha técnica, que é nada invasivo. Que é totalmente natural Não invasivo. Tem bastante aqui, hein, Juninho? Tem bastante gente aí. Quantas pessoas tem aí? A gente, depois o Tega fala aí. A gente, acho que já tem alguns meses, nós trouxemos a doutora Risete aqui, também fisioterapeuta, e acabou entrando numa área de pesquisa das doenças psicossomáticas, né? Ela vai mais na questão do cérebro, né? Entender o funcionamento do cérebro. E a gente falou muito, a gente aprendeu muito com ela a questão do poder que nós temos. Então, de mas cura o entendimento e de destruição. era cérebro. De né? dentro para fora. Duas ciências diferentes. Uma, o conhecimento de dentro para fora. Nós estamos falando de Demócritos, de Sim. medicina newtoniana. Newtoniana. Ou a Isso gente eu está já entendi. falando. Hoje a gente está falando de medicina de Sócrates, que é uma Que medicina pega todos os elementos que fala aí que compõem. que o corpo é controlado de fora para dentro. Muda um pouco, né? O entendimento. É de dentro para fora Não, sim, mas cara, ou de fora para dentro. eu posso ter entendido Por errado. mais que seja que o entendimento que a gente tinha de mente ser somente a cabeça, Sim. hoje o que ele fala é que isso daí está revestido em todos nós. Sim, mas completa o conhecimento, porque Sim. você fala do cérebro, ele continua tendo a função de distribuir a informação, né? Por órgão central, digamos. Por Por órgão órgão, né, importante, central. Sim, Assim como o mas- pé é fazer andar, o cérebro é fazer pensar. Então, Só mas que- vamos lá no ponto principal. A Vamos. energia. Eu não tô me pegando no cérebro, eu tô me pegando na questão da energia. Da energia. O que o senhor disse lá atrás, que somos energia. Somos energia, somos vibrações que se interagem. São ondas vibracionais que se interagem umas com as outras. Então, ou seja, a gente só reforça aquele outro episódio que nós tivemos da questão das doenças psicossomáticas, as doenças que criamos, que o nosso corpo cria, né? Ali a gente colocou como cérebro a explicação, né? É que o nosso cérebro cria, mas que essa energia negativa acaba criando, certo? E a gente tem o poder de curá-la. Reverter ela, autocura. Sim, a face ela tem uma outra denominação quando você olha em outros livros apócrifos, por exemplo, que é o autogênese divino. Formando da criação, a gente falando lá da impressora 3D, Sim. é um autogênese. A autogênese é uma impressora. Sim. Né? Mas voltando, Juninho, quando a gente fala de energia, Juninho, nós temos que entender o seguinte, você fala de doenças, o episódio falou de doenças psicossomáticas. Agora eu vou explicar como essas doenças psicossomáticas da sua mente atingem o seu corpo físico. Né? Como elas atingem a matéria, como elas transformam a matéria. Porque a conexão é de energia, né? O que nós estamos falando lá? Quem que forma o DNA são pontes de hidrogênio, que na verdade são moléculas, são átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que formam todos os materiais do nosso corpo. Né? Então, quando você tem uma energia de criar a doença, o que acontece? Você altera a estrutura da camada de valência dos átomos. Olha que loucura, você pensou negativo, você mudou a camada de valência dos átomos que são constituintes daquela estrutura de pontes de hidrogênio, que vão formar o seu DNA. Então, se você tem uma ponte de hidrogênio negativa naquele ponto, né, que é deficiente, que você já mentalizou aquela doença, ela vai mudando a sua estrutura de DNA para formar o seu DNA e você vai transcrever e vai formar novas células doença, transcrição de DNA, formando células doentes, mais células doentes, e você vai criando essas doentes, materializando essas doenças no seu corpo físico. A somatização. A somatização de energias negativas. Só reforça o que a gente aprendeu lá Sim, atrás. é uma né? continuidade. Eu completo complemento. um complemento do conhecimento. Muito bom. Bastante. E eu achava que o fisioterapeuta só cuidava de consertar Só a gente quando a gente consertava não estava legal. As partes ósseas, né? Hoje a minha, na verdade, eu dou curso não só para fisioterapeutas, né, para qualquer pessoa que tem interesse em curar. Porque como nós estamos vivendo em um mundo globalizado, eu acho que assim, os cursos de bacharelado, né, eles têm uma limitância muito grande hoje, baseando em livros, né? Então, quando a gente está no mundo globalizado, o nosso poder de acesso à informação é muito rápido. Então,
O que precisa mudar hoje para a gente ter uma nova medicina, para a gente avançar para uma medicina que volta lá atrás, antes de Cristo, na verdade, que é a medicina de Sócrates, a gente precisa, então, refazer os nossos ensaios, os nossos estudos baseados em seres vivos agora. Você foi bem marcante para mim agora, a sua fala, sobre os cursos de bacharelado, formar os profissionais que estão, né, Na área de terminando saúde. aí nas áreas afins. Mas então, assim, eu não ensino somente às pessoas profissionais da área, mas todos aqueles que querem ajudar a curar, ou Curar. a curar outras pessoas. Então, aí entra a classe de terapeutas, ou pessoas que podem fazer com que isso se amplifique, né, e ecoe, saia das academias, das escolas, porque às vezes pode chegar num território que hoje é inalcançável por muitas dessas ciências que a gente vê, pelos padrões aí das faculdades e afins das escolas, mas isso pode chegar naquelas pessoas lá que, resgatando inclusive as formas de cura do passado, né? Com certeza, na verdade é uma forma de cura do passado. Nós falamos aqui que Matusalém foi o cara que mais viveu na Terra, né? Então, mas que foi perdido por conta das entradas, das boas tecnologias e das boas formas de ensino. Na verdade foi e que isso subtraído caiu, depois né? de Newton, né? Subtraiu depois de Newton. E continua hoje, né? Quem tá derrubando isso, na verdade, sou eu. Porque ainda o Entendi. pessoal, eles denominam a face ainda como aquela estrutura que eu disse pra vocês, aquela estrutura de colágeno e tecido conjuntivo. Tem mais Renans por aí ou não? Você tem adeptos a isso? Não, mas no mundo Nem globalizado eu posso precisa estar ter em qualquer adeptos, lugar. né? Porque você está formando pessoas que acabam fazendo com que essa técnica seja distribuída, né, alcançável para as pessoas, né? Sim, sim. Fala mais um pouco da cura, da clínica da cura. Ah, é da central clínica? da Central da cura. Central da cura. Como Central que da é isso? O que é isso? A Central da Cura é um centro de treinamento onde minhas alunas, que já fizeram outros cursos comigo, vão lá ter uma experiência de 5 dias e atender a população gratuita. É um hospital? É uma escola? É o quê? É uma clínica escola. Uma clínica escola. E elas vão lá, elas fazem Um laboratório? não, elas fazem o atendimento mesmo de pessoas da sociedade, né, que não podem pagar pelo tratamento. E elas vão lá e durante a Que semana não podem pagar pelo tratamento. Isso. E elas vão lá e fazem o tratamento dessas pacientes. Tudo com a sua supervisão. Sempre com a minha supervisão, eu dentro da clínica o tempo inteiro, mas eu tenho 5 alunas que estão realizando a cura simultaneamente ali. Que já são pilotos, já tem mais formação. Sim, Tá replicando. graças a Deus. E ali na clínica, quais são os tratamentos aplicados? Nós tratamos tudo lá. Quanto a clínica fica em Araraquara, no América, né, num prédio comercial, inclusive que é um prédio médico. A gente conta com atendimento hoje de 10 pessoas por dia, por enquanto, para a gente iniciar. E esses atendimentos são supervisionados e são variados. É qualquer patologia, desde uma perna que está com uma lesão, que está em processo de necrose, já a pessoa está perdendo aquela perna, até um simples facial que a pessoa só quer regenerar sua pele, ter sua pele renovada, ou um capilar, que a pessoa quer regenerar seu cabelo, ou principalmente homens, mas mulheres também hoje têm bastante problemas. E um problema que mais acomete a sociedade feminina é o tal do lipedema, que é uma doença que ela lembra muito a celulite, só que ela atinge as mulheres mais novas, né? Então a mulher acha que está com celulite e na verdade ela não está com celulite, ela está com lipedema, que é uma doença que tem predisposição, inclusive, para a evolução de outras doenças. Tá. Isso também chega lá. Chega lá e a gente cura. E como que... Agora, para aquela câmara, Renan, como que as pessoas podem te procurar lá? Como que funciona essa abordagem? A Central da Cura. A Isso. Central da Cura, você tem que... Hoje a gente já tem uma lista de pacientes completos dentro da clínica, mas esses pacientes, à medida que eles são curados, nós vamos abrindo novas vagas, assim como toda a clínica, né? E aí as pessoas podem entrar na nossa fila de atendimento para receber a cura das meninas que estão indo lá. E é um lugar de cura mesmo, a energia, tudo. É diferente. É diferente. Quem tá vivenciando, quem vivencia a Central da Cura não quer ir embora mais, entendeu? Nós temos uns alunos que não queriam nem ir embora hoje. Aqueles que, por exemplo, estão longe, de alguma forma, porque a gente tem aqui, ó... deixa eu falar mais um pouco aqui. Deixa eu ver onde eu tava aqui, hein? Ó, remove rugas... não. O professor Renan me ensinou a olhar minha paciente como um todo.
Olhar com amor ao próximo e a cura através da atração. Atração é vida. Aí a Solange diz, ela continua, trato o lipedema como resultado tremendo a cura. A cliente fica admirada. A Pamela fala, Deus é com ele. Está nele, viu, Pamela? Não tem a menor dúvida disso. Ela mandou isso na hora que você estava brincando que ele tem que andar com segurança. Sim. Nossa, a Camila, minha esposa. Nossa, que legal, vou marcar uma consulta com ele. A Camila, bem-vinda sempre. A Aurene Alves Aragão. Estudar fácil é um novo horizonte nas nossas vidas. Gratidão, Renan. E aí ela faz uma saudação a você aqui. A Mônica, boa noite. A Kelly Beatriz. Eu auto me curei da endometriose no ovário com atração cíclica. Ensinada. Aí a Alexandra Alencar, que minha amiga, boa noite, Alê, lá do Caito, do Ceará. Ela tá? E a Giovana diz aqui, ó, Gonçalves, boa noite. O melhor professor do mundo, desde... Aí ela põe a bandeirinha do país dela aqui. Eu não sei qual que é, não. Paraguai. Não sei, é o Paraguai? É, Paraguai. Isso. A Solange fala mais um pouco aqui. Então, por exemplo, se tivesse que dar um conselho, porque você falou que tudo é energia, a vibração, a mudança de pensamento que pode curar as pessoas, né? Para esses que não conseguem ter acesso ao Dr. Renan e às pessoas que hoje te ajudam nisso daí, o que seria? Porque ela falou que eu consegui a minha autocura. Sim, mas na verdade é muito conhecimento. Ela tem conhecimento do que ela fez. Ela Entendi. teve conhecimento celular. Ela estudou. Ela teve. Hoje, esse conhecimento, é o que eu falei, dependendo do conhecimento, ele é tanto... são ondas são ondas, né? São ondas eletromagnéticas que você gera quando você faz atração também. É uma energia que você aplica no tecido. Tem. E essa energia, ela pode ser tanto construtiva como destrutiva. Mal utilizando a técnica, pode prejudicar. Pode prejudicar o paciente, assim como você pode fazer bem ao paciente. Então, ela se curou porque ela teve conhecimento, acesso ao conhecimento. Ela teve inteligência para usar o seu conhecimento. Ela teve padrão moral. Ela teve amor próprio. E com certeza ela é merecedora porque ela deve ter amor ao próximo. Então são muitas variáveis aí. Ela completa a base para tratamento e cura. Então, ela adquiriu a cura simplesmente porque ela acessou a frequência da cura. Mas você falou como as pessoas podem ajudar. Porque que acontece? Você não consegue mudar a mente da pessoa, você não consegue acessar o padrão da pessoa, mas você consegue gerar um estímulo mecânico naquela frequência correta. Essa frequência correta, ela passa a ser uma frequência construtiva. Então você gera a construção, você melhora o tecido. Via atração. Via atração. Você não consegue acessar a mente simplesmente mudando o pensamento. Não, é simples e tão somente mudando o pensamento, acaba sendo uma coisa mais sofrível, digamos. A cura por sobreposição da mão e mente é algo bastante estudado, sim, sem que você faça nada no tecido. Só que isso demanda de uma sintonia do campo eletromagnético muito grande. Você precisa entender mais a fundo o que eu estou falando ainda. Sim. Então, o que eu estou trazendo é algo antes da cura pela sobreposição de mãos. Tá. Né? Porque a sobreposição de mãos nós já estamos falando que é Jesus. E a técnica da atração, como que é? Simples, a técnica da atração eu sei que você tem os instrumentos, né? Mas ela parte de um estiramento mecânico. E a velocidade por fora. Por fora da pele. Não tem nada invasivo. Nada invasivo. E o estiramento mecânico do tecido, ele tem uma frequência. E de acordo com o seu estímulo que você quer obter, a frequência de estímulos, ela causa o processo de homeostase naquele tecido, de regenerar aquele tecido. Então, por exemplo, se você tem uma ausência de cabelo, você precisa primeiro proliferar as células progenitoras que vão se diferenciar em células de tecido capilar. Então, para isso, você utiliza uma frequência, que é a frequência de proliferação. Então, a velocidade do estiramento é dada por frequência. Então, de acordo com a frequência, você tem um objetivo no tecido. E o conhecimento profundo do corpo, né, Renan? Porque, uma vez assim, se a sua solicitação, não vou nem falar problema, né? Mas se o seu desejo está no joelho, a cura, por exemplo, para o joelho, você tem que saber quais são os pontos que levam essa informação que você disse que é pela pele, manda para o sistema nervoso, e ele chega e fala assim, é ali que vocês têm que agir. Sim. Né? Você tem que saber onde cada parte atua, né? Sim. É só tecido?
Ou osso também? Osso também é fáscia pura. Tudo é fácil. Tudo é fácil. Eu tô Você é pensando fácil. aqui nas minhas veinhas do coração. Depois Não, eu vou ter uma conversa a paralela com ele aqui. A dona Zuleika, aliás, abraço, dona Zuleika, abraço, seu Adão, eles estão acompanhando a gente. Sim. A dona Zuleika é minha mãe. E ela tem um problema de desgaste ósseo, região da bacia, Sim. né? E tá com dores terríveis, sabe? Só piora. E a recomendação médica é a cirurgia, né? Eu sou o criador de prótese. Eu estudei prótese a vida inteira. E hoje eu faço prótese para cachorro. Porque para humano eu sei curar. Caraca, bateu forte, hein? Não, veio no peito agora, né? Bateu forte, hein? Vou Escutou até aí, tomar dona mais uma Zuleika? água. Escutou aí, dona Ó. Zuleika? Na hora do corte, você vai gerar um corte só dessa fala dele. É um corte de 10 segundos, vai ser. Tum! Vai ser um impactante. A prótese que eu criei, se fosse comparar com a prótese medicina hoje tradicional, é algo que está 20 anos acima Do que tem, do né? que no tem mercado, hoje né? no mercado. E eu falo que Já, pra você já para tá mim já é ultrapassado. ultrapassado. Mas te deu condições de chegar até onde você chegou, né? Com certeza. A sua história, ela é uma história de evolução. Isso é fantástico, né? Cara? Sim, Eu acho que pra quem te acompanha, porque muita gente te conhece agora, mas pra quem te viu lá atrás, menininho, ou o dono, o cara que te deu aquele primeiro emprego lá no açougue, que pode ter sido seu pai ou um vizinho. o vizinho, né? Saber do Renan, vai falar assim, cara, isso aqui é uma situação exponencial, um ser humano diferente, que vem aqui falar justamente isso, ó. O mestre é incrível e humano, sempre levando a cura a todos, a Renata Cunha fala, com conhecimento e amor. Eu acho que você entra numa esfera que não é simplesmente a busca pelo dinheiro, né? Porque quando se falar, a gente até brincou, né, Juninho? Nós vamos desmistificar aquela do açougueiro carniceiro, né? Que era É o verdade, cara que é pegava verdade. assim e fazia, a hora que você falou da pelanca, né? Tirava a pelanca e jogava fora. Hoje, se eu fosse o açougueiro, eu ia convencer Você ia levar a pelanca embora. Levar a pelanca embora, porque ela ia jogando grande Mas quantidade de colágeno fora. vai ter um açougueiro, não com amor como você faz as coisas, tão citado aqui pelos seus alunos, né? Que vai querer passar outra coisa e não a pelanca. Aquele nervo, aquele sebo que se fala. Sim. Então, assim, em todas as áreas vão ter quem vai querer aproveitar. Você está vindo com outros aporte, com uma outra vertente, que é o amor. E aí, a sua fala, pela criação, do que eu conheço da criação, me deixa mais feliz. E que existe gente que consegue hoje fazer algo simplesmente pelo próximo, sobrevivendo, tendo todas as questões aí de sobrevivência que é necessário, mas não tão somente isso como importante, né? Quando você trata a face, você já tem que ter isso em mente, que você está tratando de algo sacral. E se algo é sacral, você tem a sacralidade da face. Perde o preço, mas ganha o valor, né? Ganha o valor. Hoje, eu sempre falo, dinheiro pode ser consequência, mas o dinheiro, sem mudar a vida das pessoas, ele não vale nada. Cai por terra, né? Cai por terra. O dinheiro, ele só é válido quando você transforma a vida das pessoas, e aí sim você pode ter dinheiro. Sim. Dinheiro sem propósito... E ter dinheiro não te torna egoísta, né? Como fala o Evangelho, não te torna egoísta. O Evangelho de hoje fala muito disso, né? Sobre Lázaro e o rico que morreu lá e chegou em Abraão. Mas é uma consequência do teu trabalho frente a tudo que você faz, né? O dinheiro tem que ter propósito, né? Não basta ser propósito. Olha o que eu faço. Por exemplo, dou andadores para crianças deficientes. Então eu preciso Não, e vai de uma mais do que estrutura. isso, né? Você precisa Isso de é o uma que você estrutura. divulga, né? Que a gente sabe, né? Mas precisa de uma estrutura para você manter isso. Sim, eu sei. Então, assim, para você fazer bem, às vezes você precisa ter propósito. O dinheiro sem propósito não vale nada. A área de social de doação dele não é só o andador que ele menciona. Não, eu estou percebendo. E essas coisas não se divulgam, né? Sim. Ó, a Solange Alves, acredito que ela trabalha com você lá na Trabalha, clínica. uma aluna querida. Ela mandou aqui, ó, hoje minha paciente veio para drenagem e na avaliação dos pontos, depois você explica pra gente o que é essa avaliação dos pontos, ela viu ansiedade tremenda. E na hora ali ela mudou acredito eu, o tratamento que ela iria aplicar. Sim.
Exatamente. Ela foi avaliar os pontos de aderência, os pontos de fibrose que mostra dentro do corpo humano. E aí, a hora que ela avaliou, ela tocou e a pessoa teve alguma crise de ansiedade, teve alguma dor naquele ponto que estimulou a ansiedade dela. Então, ela foi naquele ponto e liberou aquele ponto. Então, por isso ela deve ter mudado a vida da paciente dela hoje. É o que ela escreve aqui, que ela inverteu acredito eu, o tratamento aplicado no dia, né? Você deve ter um tempo, o paciente ali, enfim, né? Então ela acabou mudando o tratamento a ser aplicado. A Márcia manda aqui também que o nosso professor é muito especial. Veio a passeio não. Gratidão por nosso professor. Gente, você que está acompanhando o Cantinho em Prosa nessa noite de quinta-feira, fica à vontade para fazer pergunta. A gente está falando sobre fáscia. Para você que chegou agora e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, não é? Se inscreva, dá um joinha, compartilha, ativa o sininho, porque temas interessantes e relevantes como esse é a nossa rotina aqui no nosso podcast, né, presidente? Muito impactante o tema de hoje, né? O assunto sendo discutido aqui e nos faz refletir sobre muitas coisas, né? Hoje, onde a gente vai, tem uma farmácia em cada esquina, né? Uhum. E às vezes a gente pode procurar algumas coisas alternativas aí que nos favoreça e faz com que a nossa vida tenha um desempenho melhor. Tem pessoas, eu tenho velhinho aqui que toma 20 remédios por dia. O sucesso Chegou até isso, né? O sucesso da indústria farmacêutica é a consequência da fama de Isaac Newton, que desconsiderou o poder do biocampo curativo, humano. Né? O poder do biocampo humano, né? O poder da mente humana. E saber exatamente... E esse conhecimento ele foi subtraído da gente durante os anos, né? Durante os anos que passaram. Desde então, né? Desde então. E aí... Nós estamos hoje em um mundo globalizado onde esse conhecimento ele vai se tornar cada vez mais público. Lá atrás você comentou a respeito da cura até do câncer. Sim. Até do câncer. Então, basicamente, a gente pode utilizar a sua técnica da atração cíclica para qualquer coisa. Juninho, você quer ficar arrepiado? Quero. Eu vou ler um artigo para você da Nature. Nature é revista... Não, é para você que está acompanhando e não conhece, é a revista... aonde todo e qualquer artigo científico é publicado. É aonde, basicamente, toda técnica, todo tratamento, todo medicamento antes passa por lá, certo? É a revista que antecede o Prêmio Nobel. Ponto. Eu vou ler para você um artigo que diz lá. As células cancerígenas, elas diferem das células em várias características importantes, como independência de ancoragem, efeito Warburg e mecanosensibilidade. Além disso, estudos recentes, elas respondem de forma aberrante à distorção mecânica externa. Consistente com a capacidade de resposta mecânica alterada, descobrimos que o alongamento cíclico das células tumorais de muitos tecidos diferentes reduz a taxa de crescimento e causa apoptose em células normais. Se comporta de maneira semelhante quando transformadas por depressão da proteína sensora de rigidez. E ele vem falando da restauração dessa rigidez de células tumorais, promove o comportamento mecânico. Enfim, ele termina o artigo dessa forma no resumo, Juninho. Assim é possível matar seletivamente células tumorais por perturbação mecânica enquanto estimula o crescimento de células normais. Isso é a frase... a conclusão do artigo. A conclusão na íntegra aqui de palavras do autor do artigo. É a busca, então, se buscar por isso, vai chegar nesse artigo. Vai, ó. Na importância dele. Assim é possível você matar seletivamente células tumorais. Mas eu não falo só de células tumorais, qualquer célula transformada. Se você tem uma perna que ela está entrando em processo de necrose, ela já está ficando fibrosa, por exemplo. Se você tem uma celulite que está toda fibrosa, uma mulher que tem a celulite, se você está flácida, sua célula está transformada. Dores, assim, dores de coluna, aquelas dores traumáticas. Você pode ter dose únicas. De sessão? Uma sessão, dose única. As meninas que estão assistindo nossa aí vai relatar isso aí, que fez uma sessão, um paciente que tem 20 anos de dor e o paciente nunca mais teve dor. A Camila,
Troquei tudo que você podia imaginar. Ela tem uma dor lombar que tem dia que ela levanta travada, de eu ter que tirar ela da cama. Camila é mãe. Mãe. Pode ser um problema de diástase, que é um simples afastamento da musculatura do reto, do afastamento da linha alba, que sobrecarrega toda a estrutura dela, da lombar, e hoje ela pode ter um quadro de disfunção miofacial da musculatura tóraco-lombar que está gerando essa dor nela. Já imaginou? A trácia resolve. A tração resolve. A tração cura. Amor, Vai tá ter aí, que, ó. vai ter que ir na central da Vamos ter que cura, hein, visitar Camila? o Dr. Renan lá. Dessa vez ele não escapa. Ele nunca escapa. Eu Aliás, pontuei. a gente que não vai mesmo. Eu pontuei a questão do câncer porque é uma das piores doenças que a gente tem aí há um bom tempo, né? Acho que ainda temos, por mais que muitos tratamentos, aprendi um termo, tratamentos, qual que é o termo que você usa sobre o medicamento? O tratamento químico. O tratamento químico, né? O tratamento químico faz todo sentido, né? A gente fala do tratamento do câncer, a quimioterapia, nossa, isso é terrível, né, gente? A quimioterapia, mas a gente é tratado com quimioterapia o tempo todo, né? Só que são remédios menos invasivos, né? Pelo menos no primeiro doses momento. pequenas, né? Num As primeiro drágeas, momento não nos derrubam tanto naquele curto período. E Acredito que num longo período você possa ter, quer dizer, com certeza você tem efeitos colaterais muito grandes, né? Mas pode fazer o comentário que você ia fazer. Juninho, você acredita que muitas vezes os medicamentos não atingem a célula, não atingem a membrana a membrana citoplasmática, ela não atinge as células? Ela só anestesia. Não, ela só faz na matriz, né, na parte externa do tecido. Então, muitos medicamentos hoje que você utiliza para combater o câncer, na verdade, pode entrar naquilo que a gente falou, que as pessoas hoje mais morrem devido ao tratamento médico do que, não estou falando dos médicos, do tratamento da medicina, do que a doença cardíaca e uma doença de câncer, por exemplo. Cara, é uma visão muito interessante. Método errado adotado. Não errado, o próprio tratamento que existe hoje. Sim. Não, nem sempre está errado. O tratamento que se faz hoje nos Estados Unidos mata mais do que doença cardíaca e mata mais do que câncer. Que maluquice isso, cara. Interessante, né? Tudo comprovado cientificamente, porque uma ênfase aqui de um dos seus alunos, o Dr. Renan nos ensina tudo com artigos. O artigo científico. Então, assim, não tem muita... Quando você trata de a base é científica, né? quando você trata de um tema que é muito polêmico, você fala de cura, você tem que estar, no mínimo, respaldado por 30 artigos e os MIB. Os MIB são os protetores, né? Olha aqui, ó. A Renata Cunha diz, né? Pacientes chegam com queixa de dor inexplicável, pressão na caixa craniana devido à tensão emocional, preocupações, etc. Com a aplicação da tração cíclica no couro cabeludo, a cura é imediata. Obrigado, viu, Renata? Pela sua participação, pela sua doação aqui também. Aí a Márcia Carrico. Tive uma paciente que tinha uma dor no ponto de depressão. Qual que é o ponto de depressão? É no colo ascendente do intestino. No ponto de depressão que nenhum médico conseguiu responder. Uma sessão ela relatou que a dor nunca mais sentiu. Caraca, cara. Dose única. É uma vislumbra. Dose única, mas essa pessoa ela acessa a frequência da cura, que é a frequência construtiva. Ela tem o conhecimento celular, ela tem o conhecimento do trabalho. Por exemplo, a Márcia, ela tem o conhecimento total do que ela está fazendo, o domínio. Então, ela domina a impressora. Entendi. A Camila, pode marcar. Eu vou marcar, cá. Eu vejo o seu sofrimento diário aí, coitado. Você não mandou um abraço pro Fernando, do canal Expedição Cidades. Tá acompanhando a gente. Boa noite, Fernando. Obrigado pela audiência. Fernando. Boa. Ó, gente, para você que gosta aí de viajar na nossa região aqui, o canal Expedição Cidades BR
passa ali dicas bem interessantes, viu? O Fernando vai lá, planta árvore, ele vai plantando as filhas dele por onde ele passa e passa dicas muito legais aí de turismo da nossa região, a região aqui de São Carlos. Gente, se tiver pergunta aí, fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade, porque o tema hoje é Doutor Fáscia. Doutor Renan Botega, o criador da atração cíclica. Essa pessoa fantástica que a gente está conhecendo hoje aqui no Cantinho em Prosa, o podcast do luz. Cantinho Fraterno, um ser sem dúvida de luz, um ser iluminado. Bom, cada um, né? Cada um veio com uma missão. Né? Eu tenho isso como concepção de vida. Né? Cada um de nós viemos a esse planeta com uma missão. Alguns a cumprem, outros não. Né? E essa galerinha da família Botega aí é bastante interessante, viu? Já admirava muito esse aqui, tô admirando o primo agora. O Fernando, lá do canal Expedição Cidades, ele manda aqui, ó, que a mãe dele tem 80 anos, tá com muita dor na coluna. Ele já nota bico de papagaio. Cura, tem tratamento, doutor? Com certeza. O osso, na verdade, o que eu mais estudei foi a face óssea, né? Porque eu tinha que estudar isso. E o mais interessante é que acontece um processo de calcificação do tendão, de partes da inserção de músculo e crescendo novos ossos, pura e simplesmente porque a pessoa não trata a sua face. E a face é igual ao cabelo. Se você não pentear seu cabelo, deixar ele crescer, vira um dread. Sim. E é isso que acontece. Mas no caso do bico de papagaio, dentro daquela estrutura de carbono que eu falei para vocês que forma, o cálcio ele vai se penetrando dentro dessa estrutura, formando novos tecidos ósseos. Então você precisa quebrar essa ligação de cálcio. Né? Você precisa despolimerizar a face por calcificação. E aí esse bico de papagaio vai sumindo. Vai sumindo. Com o próprio organismo. Com o próprio organismo. Então assim, pelo equilíbrio, homeostase. Que tá reto, o que tá ruim, estragado, vai voltar ao normal. Vai voltar ao que era. Você volta à criação. À sua origem. Sim, você volta à origem, mas eu não sou o criador, mas eu respeito ele. Não digo assim, você, o Renan, mas assim, as causas, né? As sequelas, as enfermidades que a gente adquire durante a vida, com isso daí elas vão sendo sanadas porque você volta àquela cápsula inicial onde tudo era lindo e belo. Exatamente, foi o que eu falei no início. Se esse conhecimento ele pode tornar o mundo muito mais uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas do mundo. Esse inteiro. Conhecimento, Renan, pode ser você disse que tem algumas vertentes que se enquadram, por exemplo, nas terapeutas que aplicam, né, nas alunas que aplicam. Não, ela tem o conhecimento, ela tem o aprofundamento, ela tem o amor e por fim, você elencou várias colunas. Isso pode ser de alguma forma usado erroneamente? Ou só se vai chegar nisso com essas colunas que aí entra o amor, quando entra o amor, elimina o que não é, né? Você só chega na cura se você tiver os 5 pilares. Que são? O conhecimento. A inteligência para usar o conhecimento. O padrão moral. O amor próprio. Eu não lembrava desse, viu? O amor próprio. E o amor ao próximo. O amor ao próximo. Então, por isso que amar ao próximo como elimina a ti mesmo é o maior nível de amor, a maior frequência vibratória. Elimina tudo. Então, por exemplo, você só vai chegar à cura se você tiver esses 5 pilares. Caso contrário, você não tem acesso a esses pilares. Curiosidade. Você estudou a vida do mestre? Eu leio 24 horas. É, né? Já estudei bastante. Eu tô entrando numa esfera diferente, só olhando pra você aqui agora. Não, tem que estudar porque ele curava com sobreposição de mão. Ele tá um ponto acima de mim. Se eu tô falando que eu tô avançado da medicina, ele há 2000 anos atrás tá muito avançado de mim ainda. Ele é Deus mesmo, né? Ele era Deus. É diferente, né? Né? Ele curava com sobreposição de mão. Sim. E aí? Deu bug ali, ó. Não, é que eu não vou entrar aqui, eu não vou entrar num lado que eu gostaria de entrar. Eu acho que você sabe qual é, entendeu? Mas é plausível
é plausível. É bonito quando você usa essa palavra. Não, tem muita coisa por trás aí. Com certeza. Tem muita coisa por trás. Eu conheço- Você sabe que eu ia te fazer. Eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. É uma simples pergunta. Atração. Você trabalha sempre com um equipamento? Ou doutor fáscia? Você exemplificou a repetição, a frequência utilizando a mão. Você disse que você poderia utilizar qualquer coisa para fazer, certo? Sim. Que você desenvolve na Reabilitec um equipamento que facilita ali para aquela região. Doutor fáscia, você trabalha com a mão ou utiliza o equipamento? Tem que utilizar o equipamento, porque a ciência do estiramento mecânico ela precisa ser aplicada em linhas de tensionamento. E você não consegue uma linha de tensionamento com a mão. Você já tentou? Já. É assim, é mecânica mesmo, Tá. né? É coisa mecânica. Você não consegue uma linha de tensionamento. Então você precisa de instrumentos que causam uma linha de tensionamento para que você replique essa tensão de estiramento em todas as áreas do seu corpo. Que você precisa tratar. Então tem linhas de tensionamento de meio centímetro. Então você não consegue com o dedo realizar essa linha de estiramento. E isso é nas diversas partes do corpo. Porque aí na diversa parte do corpo. Por quê? Outra coisa, você precisa deslocar moléculas. Essa frequência vibratória, ela desloca as moléculas. Porque nós falamos no início que nós não somos feitos de carne. Nós somos átomos, ondas de energia que se interagem. Fantástico. Respondeu? Respondeu. Mas eu ainda continuo achando que tem um pouco mais de coisa por trás. A Ele parte... quer tirar. Não, e a Ele coisa, quer tirar, e a ele coisa quer por tirar a trás. Ele tá com medo de falar. Ele tá com medo. Não. A coisa. O Botega sabe aonde eu quero chegar. Sim. É a questão espiritual junto aí, entendeu? Corpo etérico. Sim. A face é seu corpo. Ela é seus 7 corpos. Ela tem a conexão. Isso tem um artigo científico, inclusive, publicado, falando de todos os corpos que a apometria revela. Você tem o átmico, o búdico, e isso são, na verdade, Camadas. camadas, revestimentos de forma de energia que estão em volta do seu corpo. Tá? Bonito. E aí você tem os 7 corpos. Você tem os corpos tridimensional, porque hoje a gente vive no mundo tridimensional. Corpo, mente e alma. E é um mundo tridimensional. Corpo físico, etérico e mental. É a sua mente, que é aquela membrana que a gente falou até hoje. A sua alma, que dá forma ao seu corpo. E ao seu físico. Que vai dar origem ao seu físico. Tudo é tri na vida, né? 3. Nós estamos no mundo hoje nós estamos no mundo tridimensional. Então nós somos corpo, mente e alma. Corpo, mente e alma. E a fáscia é o seu corpo, a sua mente e a sua alma. E não somente a pelanca branca. E não. Não. A história da pelanca açúcar. branca, ela ficou lá para Não, trás. foi embora, né? Era só a pontinha do iceberg. Bom, a gente no chat aqui a galera comenta uma única dose em sinusite, o Renan, ser humano iluminado, abençoado por Deus, a Mônica, a Tatiana Cordeiro que falou, já tive dose única em sinusite. A Josiane aqui, ó. Tratei uma pessoa diabética. A cabeça dela tinha até ferida, curou com uma sessão única. E depois ela completa, Simone Maria completa. Estou tratando uma pessoa que tem paralisia facial decorrente de 8 AVCs. A mesma me relatou que além de estar 80% melhor já, percebeu que está perdendo a vontade de fumar desde que começou o tratamento. Ela está perdendo a vontade de fumar. E o Juninho? Por que deu vontade de Não olhar para entendi. você Aonde está a memória dela? Do cigarro? no cigarro? Não, da memória. Onde está a memória? Na face. Na face. Ela cura a face, perde a Perde a memória do vontade. cigarro. Memória de cigarro. Eu tenho um problema, doutor. Fala. Qualquer dor na unha, eu já acho que é cardíaco. E eu fico encanando com essas coisas. E aí, o que você está criando para você? Não sei. Um problema cardíaco. Um problema cardíaco, porque a sua mente Cria isso. vai lá no seu DNA
e vai fazer seu DNA criar células cardíacas deficientes. Mudança de pensamento. Você vai me ajudar? Com certeza. Aí. Eu tenho alguns outros problemas também. Eu acho que nós vamos ter que fazer um Vai combo. ter que ir lá pra Central da Cura. Vamos fazer uma Vai ter que ser um uma combo romaria. isso daí. Isso daí vai ter que ser um Ó, combo, tá ligado? eu não vou pra lá dessa vez, nós vamos pra cá. É, vai ser um combão, entendeu? Mó galera, nós vamos ter que levar todo mundo. Em algum momento foi instaurado em mim que eu tinha um problema cardíaco. Lá atrás, quando eu era jovenzinho, que eu tinha uns desmaios, e o pessoal achava... Aí eu ia no médico, o médico queria colocar aqueles... Como que chama? Aqueles aparelhinhos que fica medindo o coração lá? Marca-passo. Marca-passo. O outro falou, não, você não vai sair daqui. Fez um eletro, você não vai sair daqui, seu coração é invertido, tem uma veia que passa, que tá te prendendo. Ai, tá vendo? Eu tinha 16 anos, cara. Eu cheguei a largar da namorada. Porque eu falei assim, não vou ficar com você, eu vou morrer. Ele me deu 3 meses de vida. Tive isso, cara. Né? Ainda bem que eram só 3 meses. É. E aí, assim, ó, isso superou, a minha visão já mudou totalmente. Mas, cara, é impressionante. Aí veio a parte hereditária, né? Meu pai tem um problema, eu tenho o mesmo problema lá. Eu vou lá te procurar, velho. Tem que ir. Porque eu preciso tirar esse diagnóstico. Diagnóstico não. Mudar esse padrão vibracional. Eu só ainda não consigo curar com sobreposição de mão, mas se tracionar, resolve. Demorou. Gostei da expressão, você tracionar resolve. Eu vou lá Mas também. nada que... Né, ele falou, o próprio mestre falou. Se tiveres fé do tamanho de um grande mostarda, fará coisas maiores do que as minhas. Com certeza. Então a gente pode... Exatamente, é o que eu falo para minhas alunas. Elas têm que fazer melhor que eu. Nós temos Sim, que fazer melhor sem que o dúvida. mestre. Falo isso também. Se ele já fez até aqui, ensinou a gente a fazer até aqui, a nossa obrigação é fazer melhor. Esse ano eu cheguei na minha turma de catequese e eu falei, se eu conseguir conquistar em vocês o amor por Deus, eu não preciso falar mais nada. Não. Falei para eles lá. E tem sido uma meta, né? Tô com uma turma bem especial já, de adultos lá no final, lá, dentro dos vários trabalhos que eu faço, de terça-feira. E é da hora ver tudo isso, viu? O Renanzinho. Renan Botega, doutor Fácia, ao vivo Vamos com faturar, a gente Juninho? aqui. Vamos faturar. Você está acompanhando o podcast Cantinho em Prosa, o podcast do Cantinho Fraterno. Estamos ao vivo nessa noite de quinta-feira, hoje programa de número 30, hoje dia 9 de março de 2023, mês que o Cantinho Fraterno faz 101 anos de idade. E esse mês comemorativo aqui no Cantinho Fraterno, a gente tem que mandar um abraço para Maria Aires Imóveis, a patrocinadora aqui do podcast Cantinho em Prosa. Maria Aires, que fica na Avenida São Carlos, número 3032, lá no Jardim Lutifala. O telefone é o 3364-2244 para você que está querendo alugar um imóvel, seja ele residencial, comercial ou rural. Maria Aires Imóveis é a pedida, é a melhor imobiliária da cidade de São Carlos e de toda a região. Pintou uma dúvida, como é que eu faço para alugar? Teguinha, a equipe da Maria Aires está lá para te assessorar em tudo o que você precisa, né? Sensacional. Além da qualidade, né, no atendimento, pessoal super acessível, com as melhores informações, vai solucionar com certeza o seu problema e te dar a realização daquele sonho lá. Além do Dr. Fácia, que cura, né, que gera sonhos, a Maria também pode fazer com que isso aconteça na sua vida, o desejo da sua casa própria. www.mariaaires.com.br é o site da melhor imobiliária de São Carlos e região para você acessar logo após o término do nosso programa, né? Eu sempre falo aqui, vai chegando sexta-feira, a namorada, a noiva, a esposa ou até a gente, né, começa a ter as ideias de vamos trocar de casa, vamos dar uma reformada, vamos dar uma fuçada, que a galera começa a ficar em casa. Então esse é o momento de você acessar o site da Maria Aires, esse é o momento de você discutir aí em casa o orçamento familiar, botar todo mundo na mesa. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos reformar, nós vamos alugar, nós vamos comprar ou nós vamos trocar ou permutar? Sim, sem dúvida. Segunda-feira é o dia de você dar um pulinho na Maria Aires. mariaaires.com.br. Ó, o telefone anota aí, 3364-2244. E para você que chegou agora aqui no nosso podcast e ainda não é inscrito,
dá uma forcinha pra gente, né? Vai lá, se inscreva no nosso canal, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo, leve essa informação para mais pessoas, por quê? Em todas as famílias, nós ou alguém muito próximo da gente está passando por alguma dor crônica nesse momento, está tendo algum problema. Então, ou seja, vamos partir daquele assim, ó, para você que ainda tem uma dúvida, você já tratou com a químio? Descobri, vou usar esse termo, porque é corretíssimo. Todo medicamento é químico. Todo medicamento é químico. Não sanou o problema? Então, o que você faz? Doutor. Tração cíclica. Vamos divulgar o espaço do doutor? Você anotou aí? Eu não pus aqui a Central da Cura. Ele me mandou só o Instagram. Entendeu? Então me deu a entender que, tipo, a galera entra em contato com ele e dali ele... O Instagram chega em você. Chega, com certeza. Então, qual que é o Instagram do doutor? @ doutor Fácia, que tá aqui na tela há muito tempo. Muitos cortes, artes, né? Não, muitos cortes. Já da primeira fala dele eu já tô colocando aqui doutor Fácia, entendeu? Pra você que chegou agora, ó, @ doutor Fácia, mas a clínica ela fica aí em Araraquara. Fica em Araraquara, no centro, naquele prédio comercial, o América ali. Que na fica... quarta entrada? Indo ali perto do shopping? Não, aquele é o Vitória. O América, ele fica ali perto do Poupa Tempo, na Expressa, ali na Uniária do Odonto ali. Ah, legal. Ali nós temos atendimento ali gratuito para a população, né? Nós realizamos em média 10 atendimentos por dia e esse trabalho é feito pelas alunas que vão lá ter essa experiência na Central da Cura. Mas quem te procurar vai ser atendido de toda forma. Com certeza. Né? Vai ser atendido. E a minha equipe, em qualquer Instagram que mandar, Reabilitec, a minha equipe já vai fazer a abordagem e saber o direcionamento correto. E todo mundo é gente boa, assim, que nem você, Renan? Eu tenho um problema, se não for, eu mando embora. Tá vendo? Você que tá acompanhando a gente aí, ó, tá vendo? Vai ser muito bem tratado pela equipe do Dr. Fácia, pela equipe Reabilitec. Tega, a gente tem aqui que mandar abraços, né? Vamos lá. Para as empresas amigas do Cantinho Fraterno. Sim, falar pro doutor aqui. Quando nós chegamos, eu disse, né, no início do nosso bate-papo, que não sabia por onde ir. Então nós fomos atrás de algumas empresas. A gente já tem bastante, hoje, ajuda da população, pessoa física, população civil, né? Mas algumas empresas abraçaram o projeto Cantinho Fraterno, né? O nome já é apelativo, Cantinho Fraterno é um nome forte. Se nós, vicentinos, que somos os diretores, voluntários, se nós não atrapalharmos, o nome caminha sozinho, né? E não a gente precisa fazer muita coisa. Não precisa fazer muita coisa, não. Eu só fui obediente, cara, à palavra de Deus e ao regulamento da Sociedade São Vicente de Paulo, que é o meu padroeiro, né? E algumas empresas vieram para nos ajudar. A gente conseguiu um plano médico para cada morador aqui com a Unimed. A Unimed chegou aqui e falou, eu quero ajudar vocês. A Electrolux nos trouxe todos os aparelhos, né, os freezers, que estava tudo destruído. A Casale Pet e a Farmácia do Rosário trocou toda a parte de ferragem da ala feminina. Hoje as velhinhas estão em apartamentos individuais, algumas com duas, né, por conta de espaço mesmo. Mas tudo suíte, tudo reformado. Temos também a Gasbom, que me fornece todo o gás aqui. Hoje são feitas 6 refeições por dia aqui. São 90 pessoas, entre moradores e colaboradores. E a Stepwise e a VR trocou todo esse complexo aqui, os telhados e tudo isso daqui, né? Então, são as pessoas parceiras. E a Sangalete, que é uma outra empresa que que vendeu tudo a preço de custo aqui pra gente. Então, eu tenho muita gente que nos ajudou. Como eu disse para você, eu só fui obediente e a transparência do trabalho trouxe os parceiros. Hoje eu tenho parceria com a gerontologia da UFSCar. Eles chegam aqui com as várias especialidades para atender, inclusive administrativa, para ajudar o meu administrativo a ser mais eficiente no trabalho, né? Psicólogos, eu tenho uma equipe multidisciplinar, da qual eu mando um abraço para todos aí. Fisioterapeuta, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem, assistência social. E agora está chegando o psicólogo. Tem médico 2 vezes por semana aqui, fora o da Unimed. Médico do SUS, que vem aqui 2 vezes por semana. Passa aqui. Então, assim, tudo isso é graças a essas empresas, a vocês que vêm trazer esse conhecimento para a gente e a você que ajuda a gente de alguma forma aí. E né, tem Juninho? Também aqui o nosso amigo lá da Planeta Água e Gás. O Toninho, que consegue para a gente toda a água. Obrigado, Toninho. Deus te abençoe.
Toninho também é um cara que vive fazendo os trabalhos voluntários aí, é uma alma boa também. E outra, vamos trazer atração cíclica pros velhinhos. Vamos colocar o seu terapeuta ocupacional Sim. e o seu fisioterapeuta para fazer meu curso, né? Será um sonho. Maravilha. Já está realizado, que eu sou Então já realizador. era. Realizador de sonhos. Você já Eles vão adorar. Aí, Axon e Luana. A Luana faz um trabalho também, além daqui do cantinho, ela trabalha na PAI. E o Axon também é fisioterapeuta na Unimed. Eu sempre digo, Renan, você é da área de saúde, você sabe disso. Para tratar com essas pessoas especiais, como são aqui o Cantinho Fraterno, a PAI, entre outras instituições da parte social, não é somente a profissão, tem que ter a vocação. Porque é uma doação fora do normal. Aqui a coisa bomba 24 horas. A minha vida é 24 horas, Renan. Além da USP, além da família, além do futebol, além, entendeu? O Cantinho Fraterno consome. 24 horas. É 24 horas. Que bom. Planeta Fazer Água e bem Gás. 24 horas pros outros deve ser bom demais. Assim, eu não encaro isso daqui como um fardo, não. É uma missão. E eu sou feliz por fazer isso daqui. E tem uma diretoria também, maravilhosa. Fala. Planeta Água e Gás, Roque da Bom 859 no verdade. centro, aqui Cortei na cidade você, de né? São Carlos. O telefone é o 993940141. Toninho, obrigado, Toninho, que manda a água aqui, que mantém a água do podcast Cantinho em Prosa e também de todo o lar Cantinho Fraterno. Durante todo esse ano, o ano do jubileu, nós fizemos vários projetos aqui, né? E a gente gerou uma caneca comemorativa. Por que caneca? O que lembra um velhinho, uma velhinha, é o chá, é o carinho, é o afago, né? Então eu tô te passando aqui a última caneca do centenário. Porque a gente está encerrando o centenário hoje. Então, gostaria de passar as mãos do Dr. Renan, meu amigo, essa caneca aqui, que é comemorativa, é simples, é algo muito simples, porque essa casa é um lar, então é uma casa simples. E eu vou ler aqui e vou trazer o conhecimento de face com o que eu vou ler. Acolhendo história, conectando vidas. A fáscia interconecta todos os tecidos quando ela está dentro do seu corpo, quando você vê ela como ser vivo. E quando você olha de fora do seu corpo, a minha face se conecta com a sua de forma energética. Top. Então, conectando vidas é a face. É isso, a aqui. face fazendo. A face já estava presente aqui no Cantinho Fraterno, você não sabia? Olha aí, eu não sabia. Conectamos vidas. Conhecimento virando... informação virando conhecimento. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua presença. Se quiser falar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Obrigado também pelo acolhimento que você teve aqui comigo, né? Independente da gente ter se conhecido, se conhecer há muito tempo, Sim. da gente ter o mesmo sobrenome, Sim. né? É um acolhimento que você tem com nós que estamos aqui fazendo as entrevistas. O Juninho, um cara especial também. Pessoal, eu tô super grato por estar aqui com essa dupla. Né? Eu creio que vocês que fazem parte desse Cantinho Fraterno, que participam desse podcast, participam desse projeto social, são pessoas que realmente que merecem estar bem acompanhadas. E vocês estão super bem acompanhados com esses dois aqui. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco durante essa noite aí. Hoje não está chovendo, viu, Juninho? Acabei de ver aí que não está chovendo. Não tá? E leve esse conhecimento, né? Compartilhe esse vídeo. Faça com que mais pessoas tenham essas informações. A Clínica da Cura, é isso? Central da Cura. Central da Cura. Não vou errar mais agora. Não, e eu vou expandir essa Central da Cura. Por enquanto nós estamos assim, mas futuramente pode ser que venha mais atendimentos e mais pessoas queiram participar desse projeto da cura e levar a cura para a sociedade que não pode pagar. Você não tem limites, Renan. Isso é o importante. Isso desde Né? pequeno. A vida não tem. Desde pequeno eu fui uma pessoa ilimitada, sem limite. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Juninho. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Quinta-feira que vem a gente está de volta com mais um tema bem legal. Se tudo correr bem, tudo der certo, semana que vem a gente vai falar sobre neurolinguística. PNL. PNL. Para você que se interessa sobre o tema, vem com a gente. Quinta-feira que vem, às 8 da noite. Araraquara, né? Nosso Também entrevistado de é lá de Araraquara. também. Também de Araraquara.
Gente, prazer tê-los conosco em mais um podcast Cantinho em Prosa. Quinta que vem a gente volta às 8 da noite. Tchau, meu presidente. Tchau, Até Renan. mais. Obrigado. Tchau, Tchau. Fomos. Boa noite.